Bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para o teu e para o meu coração que se encontra no livro de Mateus 17, no versículo 14, que vai dizer assim: a cura de um jovem possesso. E quando chegara para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadeça-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, outras muitas nas águas. Apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus exclamou: ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui um menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino e desde aquele hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntou em particular: por que motivos não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se estiver fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para o acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas essa casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Até aqui. Aqui vai dizer que Jesus ele está falando lá na Galileia, no meio da multidão. Ele está falando da palavra, ele está pregando o amor. E se aproxima dele um homem que se ajoelha e pede para que ele expulse, que ele cure o seu filho, porque o seu filho está doente. Só que, e ele vai e fala: eu levei ele para os seus discípulos, mas seus discípulos não puderam curar. Aí Jesus ele fala, né? Até quando eu vou estar contigo? Homens perversos. Nós precisamos ter uma fé para que vidas sejam alcançadas através da nossa fé, através da nossa oração, através do nosso jejum. E muitas das vezes nós estamos dentro da igreja brincando de ser crente, brincando de ser servo. Mas aqui é um grande alerta, nós precisamos potencializar a nossa fé, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de jejum, nós precisamos buscar a face do Senhor, ter intimidade com a palavra, para que nós possamos fazer milagres maiores do que Jesus fez. Porque ele fala na sua palavra que nós vamos fazer obras maiores do que ele fez quando ele estava aqui na terra. Só que depende do meu posicionamento e do seu posicionamento. Muitas das vezes nós brincamos de ser crentes, nós brincamos com a palavra de Deus, nós só queremos saber da bênção, nós não queremos saber do abençoador, nós não queremos saber o preço, nós não queremos saber de pagar o preço de acordar de madrugada para orar, nós não queremos pagar o preço de jejuar, de ler a palavra, nós queremos ficar no oba-oba, mas o Senhor não nos chamou para ficar no oba-oba, o Senhor nos chamou para que nós pudéssemos resgatar vidas da mão de Satanás, que nós vamos até o inferno e resgatar vidas. A gente vê que tem muitas pessoas sofrendo, e muitas vezes dentro da nossa casa, tem pessoas que estão sofrendo. E nós olhamos para a situação e nós começamos a declarar: não tem jeito, vai morrer assim, que não sei o que, está repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas, que a partir de hoje nós podemos nos levantar como o diferencial dentro da nossa casa. E em vez de nós murmurarmos, em vez de nós
ficar apontando o dedo, lançando palavras, sentença, porque a nossa boca ela tem o poder de abençoar e amaldiçoar. Que nós possamos usar a nossa boca para abençoar e resgatar os nossos entes queridos da mão de Satanás. Nós não precisamos sair por aí gritando, falando, xingando, não. Nós vamos usar a nossa boca de maneiras diferentes. Nós vamos entrar dentro do nosso quarto e nós vamos começar a orar, nós vamos começar a buscar a face do Senhor, nós vamos jejuar pelos nossos entes queridos. Muitas das vezes nós olhamos para a situação dentro da nossa casa e nós viramos para o nosso pastor, pastor, ora por mim. Ai, presbítera, ora por mim. Ai, diaconisa, eu estou passando por uma luta, ora por mim. Mas e você? O que você está fazendo? A palavra vai dizer oração. Nós precisamos orar e precisamos ter a ação. Nós precisamos de crer que o Senhor ele é poderoso para mudar a história da nossa casa, da nossa vida, da nossa família em nome de Jesus Cristo. Que tal você se levantar com o propósito de jejum? Faz um jejum de 21 dias. Começa a ler a palavra, se santifica. Começa a orar na madrugada pela vida do teu filho, pela vida do teu marido. Em vez de você começar a falar que não tem jeito, começa a lançar a palavra que tem jeito sim. Começa a declarar que ele vai ser pastor. Começa a declarar que ela vai ser pastora. Começa a declarar que o seu filho é uma bênção em nome de Jesus Cristo. Compra uma Bíblia, ato profético, e guarda. Aqui está a Bíblia do meu esposo, aqui está a Bíblia da minha esposa, aleluias. E começar a declarar. E o Senhor, ele vai operar. Eu lembro de uma certa vez, eu estava conversando com uma pastora, e ela estava contando que ela se converteu, e o desejo do coração dela era trabalhar para Jesus. Mas como ela ia trabalhar para Jesus se o marido dela não era convertido? E iniciou uma campanha de jejum na igreja. E ela se mergulhou nessa campanha. E ela começou a jejuar pela vida do marido, pela salvação. E acabou a campanha de 21 dias e ela continuou, porque o propósito dela era ver o marido dela salvo na presença do Senhor, para que os dois pudessem fazer a obra. E ela continuou. E ela marcou um culto, pediu autorização para ele e marcou um culto no lar. E os irmãos foram. Teve o culto, foi uma grande bênção. E fizeram o apelo, ele aceitou. E ela toda feliz. Ah, meu marido aceitou. Meu marido agora é crente. E terminou o culto, cada um foi para sua casa. E ela toda feliz. E ela tinha tirado o café da manhã. Aí no outro dia ela acordou cedo, ela preparou o café da manhã para ela e o esposo. E quando ele sentou na mesa, ela foi sentar, que ela foi se servir, o Espírito Santo falou para ela assim: ele não se converteu. E ela ficou quieta, serviu ele. Aí ele perguntou para ela assim: você não vai comer? Aí ela: não, continuo no meu propósito. Aí ele: eu não acredito. Eu aceitei esse seu Deus e você não vai comer? É quando ele falou assim, ela já entendeu que ele não tinha aceitado. Ele só fez para que ela pudesse voltar a tomar café. Mas ela permaneceu firme no seu propósito. Até que ele se converteu. Muitas das vezes nós precisamos nos posicionarmos como mulheres e homens sábios diante da presença do Senhor. Muitas das vezes nós vamos orar, não vai acontecer nada. Mas se você tiver em consagração, você vai ver o agir do Senhor em nome de Jesus Cristo, porque é a palavra dele que nos garante que nós vamos fazer obras maiores do que ele fez. Só que nós precisamos estar preparados. Porque como você vai expulsar um demônio se você não crê que você pode fazer através do nome de Jesus?
Se você não tem orado, se você não tem jejuado, se você não tem uma vida de santidade no altar do Senhor, fica complicado isso acontecer. Muitas das vezes até acontece pela misericórdia do Senhor, que Ele é tão misericordioso que Ele opera milagres para mostrar para mim e para você que Ele ainda é Deus que faz milagres. Então nós temos que nos posicionarmos. E é tão interessante que os discípulos, eles não puderam expulsar, porque eles não estavam preparados, eles não estavam consagrados para fazer este milagre acontecer. Mas quando eles começam a buscar a face do Senhor, quando eles começam a se entregar, o milagre acontece. E nós vamos ver mais adiante que os discípulos, através da vida deles, vidas são transformadas, curadas, libertas, demônios são expulsos pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Mas para isso a gente precisa se posicionarmos, nós precisamos crer que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completá-la sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. E Jesus, Ele fala para quem? Para os seus discípulos. Ele fala para nós hoje, se nós crermos, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos conseguir fazer com que o monte, ele mude de lugar, que o cenário mude. Nós precisamos de crer, nós precisamos estar jejuando, nós precisamos estar orando. Muitas das vezes nós estamos tão cansados que nós chegamos em casa, nós tomamos um banho, nós jantamos, nós caímos na cama e dormimos. E esquecemos de colocar o nosso joelho em terra e falar com aquele que pode mudar a história das nossas vidas. Aleluias. Quantas vezes nós chegamos em casa, nós não conseguimos ler a palavra, porque quando a gente pega a Bíblia para ler, o cansaço é tão grande que bate um sono e a gente acaba dormindo. Aleluias. E o Senhor nos chama hoje a despertar, a ter uma vida de santidade, ter uma vida de comunhão para com Ele, aleluias. Porque através da minha vida, através da tua vida, vidas vão ser alcançadas, vidas vão ser transformadas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Não é eu, não é você, mas é o nome de Jesus que vai mudar a história da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela. Muitas das vezes nós temos na rua um lugar que não é muito apropriado e aquilo nos incomoda, mas a gente passa e começa, esse negócio já está acontecendo, que não sei o quê, que não sei o quê, por que você não começa a passar e olhar e falar se está repreendido em nome de Jesus? Senhor, opera neste lugar, Senhor, que esse lugar vire um ponto de pregação, Pai. Começa a declarar a palavra, começa a buscar a face do Senhor, procura ter intimidade com o teu Deus. Nós só conhecemos ao Senhor quando nós temos intimidade com Deus Todo-Poderoso, aquele que pode mudar a história das nossas vidas. Foi necessário Jesus entrar em cena para que aquela criança pudesse ser liberta dos demônios que apossavam a vida dela. E tem caça de demônio, como diz a palavra, que não é só expulsando, não. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ter uma vida de santidade, para você poder ir no campo do inimigo e expulsar ele daquele lugar, libertar vidas, libertar a vida do seu filho que está preso nas drogas, libertar a vida do seu marido, libertar a sua casa, é seu posicionamento. Nós não podemos delegar aquilo que é para nós fazer para outras pessoas. Porque não vai acontecer, pode até acontecer. Mas a gente vai ficar olhando e falar assim, nossa, fulano tá salvo, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas nós temos que ser participantes do milagre do Senhor. Muitas das vezes nós estamos com uma enfermidade que o médico fala que não tem mais jeito, que não tem cura. E nós tomamos posse. Eu vou morrer com isso, porque isso, porque aquilo. Não, está repreendido em nome de Jesus. Você vai se levantar e falar, Senhor,
O Senhor tem o poder da vida e da morte, está nas tuas mãos. Se for para que teu nome seja glorificado através da minha vida, Senhor, cura-me. Mas se não for também, que a tua vontade seja notória. Nós temos que nos posicionar como os homens e mulheres cheios da presença do Senhor, crendo que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar, em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Todos os milagres que foi realizado no passado, ele realiza hoje. Mas só que depende do meu posicionamento e do teu posicionamento. Muitas das vezes nós queremos viver o milagre, mas nós não fazemos nada para que este milagre aconteça. Está na hora de nós nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus. Começar a ler a palavra, meditar na palavra, nos encher, nos embriagar da presença do Senhor, aleluias. E é tão interessante que um escravo, ele ouviu falar de um Deus que podia mudar uma história. E ele desejou ter essa experiência, ele desejou estar embriagado, como lá em Atos. E ele começa a orar. E pessoas vendo que ele está orando, que ele está buscando, começa a fazer a mesma coisa. Começa a orar, começa a desejar viver milagres com o Senhor. E vai aumentando o número de pessoas. E nós temos um avivamento que teve na Rua Azusa. Porque um escravo, que ninguém dava nada por ele, ele ouviu falar daquilo que Deus poderia fazer, ele desejou, ele almejou viver. E ele começou buscando a face daquele que poderia mudar a história. E hoje nós temos um avivamento que começou lá na Rua Azusa, veio para cá, era uma igreja batista. Da igreja batista, nós viramos um povo de Deus, onde temos várias denominações que creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que ele ainda opera milagre. Só que eu e você precisamos crer, eu e você precisamos acreditar nisso, aleluias, e nos posicionarmos. Porque se eu e você não ora, não jejua, nada acontece. Mas quando nós nos levantamos em jejum e oração, cadeias são quebradas, vidas são libertas, são transformadas, saradas e curadas, mas precisa que eu e você nos levantemos como homens e mulheres cheios da presença do Senhor. Não tem mais tempo da gente ficar brincando de crente, não. Nós precisamos nos levantarmos como verdadeiros atalaia. Foi pela minha vida, foi pela tua vida que Jesus se entregou por amor a nós. Para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Antes nós estávamos no pecado, nós estávamos mortos no pecado. Hoje nós vivemos a vida de Cristo. Porque alguém pagou um preço. Alguém orou pela nossa vida. Alguém jejuou pela nossa vida. A semente foi lançada. E tempos depois, começou a brotar. Começou a crescer, florescer, deu frutos que somos eu e você. Então eu e você não podemos mais aceitar a mesmice. Olha ao nosso redor, olha o que está acontecendo no nosso país. Se eu e você não nos levantarmos como verdadeiros intercessores, orarmos, buscar a face do Senhor por esta nação, por as vidas, muitos vão perecer. E não adianta naquele grande dia falar: Senhor, eu preguei, Senhor, eu curei, Senhor. Ele vai falar para nós: aparta-me de mim, porque eu não te conheço. Nós precisamos ser conhecidos por Deus, aleluia. E muitas das vezes nós queremos ser conhecidos por homens, porque nós só fazemos se o homem está presente para ver, se o pastor está lá vendo, se o pastor está enxergando, nós estamos fazendo.
Mas nós precisamos também fazer fora da presença do homem. Nós temos que estar também atrás dos bastidores. Porque atrás dos bastidores tem vidas sofrendo, tem vidas morrendo, tem vidas precisando de ouvir uma palavra, de um abraço, de um carinho, de um gesto. Não, eu só vou fazer porque o pastor está aqui. Ah, eu vou fazer porque o bispo fulano está aqui. Ah, eu vou fazer porque o apóstolo está vendo. E Jesus, ele não vê não? Jesus, ele vê. Jesus, ele conhece eu e você no deitar e o levantar. Ele conhece nós no íntimo, no profundo. E o homem não conhece não. Então não adianta você querer fazer para ostentar para homem, mas faça para que o Deus Todo-Poderoso veja que você está cuidando dos príncipes e as princesas dele, que estão perdidas. Porque o Senhor Jesus, ele veio para os seus que estavam perdidos. Já que os judeus abriram mão e nós somos resgatados pela graça, nós somos adotados, nós temos a filiação de Cristo, de Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas, por intermédio de Jesus Cristo. Então nós temos que nos posicionarmos, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor para que vidas sejam alcançadas, aleluia. Eu fico imaginando quando chegar aquele grande dia, você saber que pessoas foram para o céu, porque você se posicionou a pagar o preço de orar, de jejuar, de crer e falar do amor de Deus para essas vidas, aleluias. Seria triste quando chegar naquele grande dia você saber que a sua família não entrou no céu, porque eu e você negligenciamos aquilo que está sobre as nossas mãos para fazer, que é falar do amor de Deus, é que testemunhar aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente não precisa falar, mas o fato do povo olhar para nossas vidas e enxergar que existe algo diferente, em vez de ficar murmurando, colocar o joelho em terra e orar, olhar para cima e falar: Senhor, tu tá vendo, Pai? É as pequenas detalhes que faz nosso gesto ser grandioso diante das pessoas. É você estar vendo a sua vizinha passar por dificuldades. Muitas das vezes nós não temos muito, mas o pouco que nós temos, nós podemos ofertar sem querer nada em troca. E é tão gratificante quando você faz algo para a pessoa que você não quer nada em troca. O céu vê. E o céu, ele abre as comportas para as nossas vidas e nós somos abençoados, começamos a ver coisas que ninguém imaginou viver. Mas depende do meu e do seu posicionamento. Nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. E qual é o fruto que você tem ofertado? Você tem dado um bom fruto? Você tem semeado o amor? Ou você tem semeado a discórdia? Ou você tem semeado a intolerância? Ou você tem semeado a murmuração? O que você tem semeado na vida das pessoas ao seu redor, na tua casa? Começa a orar dentro da tua casa. Coloca a mão no travesseiro do teu marido e fala: Senhor, abençoa. Quando meu marido deitar para dormir, que ele tenha uma noite de sono abençoada. Que todos os pensamentos que não vêm de ti está repreendido e anulado agora em nome de Jesus. Meu marido tenha a mente de Cristo. Se ele não é convertido, Senhor, que o Senhor possa visitar ele, Pai, que ele possa ter experiências contigo. Começa a declarar a palavra.
Porque palavras têm poder de abençoar e amaldiçoar a nossa boca. Usa a sua boca para abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo, para que você possa viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Como aquele homem, ele queria ver o filho dele curado. E ele procurou quem? Ele procurou os discípulos de Jesus. Só que eles não podiam fazer nada, porque eles não estavam preparados. E ele foi aonde? Ele foi diante daquele que pode mudar a história, ele se prostrou e ele contou a história. E o Senhor teve compaixão da vida dele. E o Senhor falou, traga o menino aqui. Levaram o menino, ele expulsou os demônios que estavam naquele menino. E o menino saiu de lá transformado, renovado. E é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus Cristo, que através de nossas vidas sejam transformadas, renovadas, curadas e libertas em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos mais aceitar a nossa casa estar destruída. Nós não podemos mais aceitar os nossos filhos nas drogas. Nós não podemos aceitar mais os nossos maridos nos bares se embriagando. Nós não podemos mais aceitar. Mas nós temos que nos levantar revoltados, sim. Mas revoltados de maneira diferente, orando, jejuando, clamando ao Senhor em nome de Jesus, pedindo para que o Senhor vá buscar aonde quer que esteja, que o Senhor coloca nojo todas as vezes que for usar droga, todas as vezes que for colocar um copo de bebida alcoólica na boca, aleluias, que eles iam ter nojo e que eles tenham um encontro com Cristo, como Saulo teve um encontro com Cristo, que os nossos entes queridos venham ter este encontro, aleluias. A nossa família pertence ao Senhor e vai ser da nossa mão que o Senhor vai cobrar o sangue deles, não vai ser na mão de qualquer outro não, porque está na minha responsabilidade e na sua responsabilidade guardar, honrar os nossos familiares. Não precisamos ficar brigando, não. Vamos agir diferente. É através da oração, através do jejum, é através do nosso posicionamento. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo por onde quer que nós somos, em nome de Jesus Cristo. Se tem alguma pedra que tem nos impedido de exalar esse bom perfume, que o Espírito Santo de Deus possa nos mostrar o que tem nos impedido de exalar este perfume em nome de Jesus Cristo, que Ele venha tirar as escamas dos nossos olhos para que nós possamos olhar para dentro de nós e ver o que precisa ser transformado, para que através das nossas vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho, que nós paramos de brincar de ser crente, mas que nós verdadeiramente nos posicionamos como servos, ungido do Deus vivo, separados, aleluias, para fazer obras maiores do que Cristo fez. Não só foi naquele tempo, não, é para hoje. É para minha vida, é para sua vida, é para tua casa, em nome de Jesus Cristo. E aonde chegar o som da minha voz, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que haja mudança de sorte em nome de Jesus Cristo. Que cadeias sejam quebradas, que grilhões sejam desfeitos em nome de Jesus Cristo. Que todo espírito de suicídio está repreendido e anulado agora em nome de Jesus Cristo. Que todo espírito de prostituição cai por terra agora em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de fascínio está repreendido e anulado agora em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos viver em novidade de vida a cada dia, em nome de Jesus. Que nós possamos dar testemunho daquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós, depois do nosso posicionamento, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos pagar o preço, não igual de Jesus. Porque Jesus, ele pagou um preço muito alto. Ele pagou o preço de sangue por amor da minha vida e a tua vida. E nós temos que pagar um preço em obediência, em oração, em jejum, para que nós possamos vir à nossa casa servindo ao Senhor. Porque só tem caça de demônio que só vai sair com oração e jejum. Se você não orar, não jejuar, nada vai acontecer. Mas nós temos que nos posicionarmos para que nós possamos viver
este milagre no meio da nossa família, no meio da nossa casa. E eu creio que eu vou dar o testemunho que eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Na minha casa, eu sou convertida, meu irmão é convertido, a esposa dele, a família da esposa dele é convertida, a minha irmã caçula é convertida, a minha sobrinha é convertida para a honra e glória do Senhor. Ainda falta mais 2 irmãs e 3 sobrinhos, que eu creio que em nome de Jesus, eles vão confessar que Deus é o único Senhor e Salvador da vida deles, em nome de Jesus Cristo. Então comece a declarar, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor e eu creio em nome de Jesus. E eu estou me posicionando para viver esta bênção. E você, o que você está fazendo? Aleluia. Que Deus te abençoe. Shalom Adonai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor expressão dele sobre ti tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Se o Senhor assim permitir, na segunda-feira estarei de volta com o momento de oração. Fique na santa paz do Senhor. Graça e paz. Shalom Adonai.